Oi, pessoal, tudo bem? Estamos em mais uma aula de língua portuguesa, módulo 24, parte 2, falando sobre os pronomes indefinidos hoje, tá bom? Então, antes da gente ir para a nossa apostila, eu vou falar com vocês sobre o que são os pronomes indefinidos, tudo bem? Então, vamos lá. Só um minutinho. Pronomes indefinidos são palavras que se referem à terceira pessoa do discurso, dando-lhe sentido vago, impreciso ou expressando quantidade indeterminada. Por exemplo, alguém entrou no jardim e destruiu as mudas recém-plantadas. Pessoal, alguém é um pronome indefinido. A gente percebe que ele está se referindo a uma pessoa, né? Só que a gente não sabe quem é impreciso, é uma informação vaga, tá? Então vamos lá, ó. Não é difícil perceber que alguém indica uma pessoa de quem se fala, uma terceira pessoa no discurso, portanto, de forma imprecisa e vaga. É uma palavra capaz de indicar um ser humano que seguramente existe, mas cuja identidade é desconhecida, me desculpem, ou não se quer revelar, tá joia? Então, a Pro trouxe aqui para vocês uma tabela de quais são os pronomes indefinidos. E depois, na nossa apostila, nós vamos ter outra tabela com os pronomes indefinidos. Então, algo, alguém, algum, bastante, cada, certo, mais, menos, muito, nada, ninguém, nenhum, outro, outrem, pouco, quem, qualquer, quanto, tanto, tudo, todo, vários. Então percebam que são pronomes indefinidos, né? Eles vão se referir a alguém, a uma terceira pessoa, mas que nesse caso fica indefinido, a gente não sabe a quem está se referindo, tá bom? Então, olha lá, de olho na língua, pronomes indefinidos. Ao realizar as atividades, vocês vão perceber que é bem tranquilinho a gente identificar os pronomes indefinidos, tá bom? Então, tá lá. Leia com atenção as frases a seguir e compare-as. Algumas vantagens, Vila Rica conseguia auferir a sua opulência. Duas vantagens, Vila Rica conseguia auferir de sua opulência. Então, eles pedem que a gente relacione as informações das frases de acordo com o sentido de cada uma. Então, algumas vantagens, Vila Rica conseguia auferir de sua opulência. É um substantivo vantagens, né? Ele é acompanhado por uma palavra que não define a sua quantidade. Então, quantas vantagens são? A gente não sabe, são algumas. Percebe que é indefinido? O substantivo vantagens é comparado por uma palavra que define sua quantidade. Então, aqui, duas vantagens. Aqui está definido. Eu sei quantas vantagens são. Tudo bem? Complete o texto a seguir. Concluímos que na frase o substantivo vantagens é acompanhado por uma palavra que não define claramente em relação a quais ou quantas são as vantagens. Essa palavra é algumas. Se na frase 1 trocássemos vantagens por ganhos, como ficaria a palavra que você escreveu no item B? Reescreva a frase, explique que tipo de mudança ocorreu. Alguns ganhos Vila Rica conseguiria auferir de sua opulência. Ocorreu, nesse caso, a flexão de gênero da palavra algumas, né? Que passou para o masculino no plural, que ficou alguns. Então, a gente vai perceber que os pronomes indefinidos, que é o que nós estamos aprendendo, eles vão ser variáveis, tá? A sua grande maioria, mas também vamos ter alguns invariáveis. Ou seja, os variáveis eles vão se flexionar em gênero e número e os invariáveis não, tá bom? As palavras algumas e alguns são classificados como os pronomes indefinidos. Pronomes indefinidos são palavras que acompanham ou substituem um substantivo não definido claramente a quantidade ou o tipo de substantivo a que se refere. Esses pronomes podem ser variáveis em gênero e número ou invariáveis.
O pronome indefinido será sempre referente à terceira pessoa do singular ou do plural. Então, tá lá, pessoal. Aqui é a tabelinha que a apostila traz pra gente, né? Essa primeira parte aqui, ó, a maioria, os variáveis, né? Então, vai vir a primeira no masculino e a segunda no feminino. E depois masculino plural e masculino e feminino plural. Então, algum, alguma, alguns, algumas. Nenhum, nenhuma, nenhuns, nenhumas. Todo, toda, todos, todas. Muito, muita, muitos, muitas. Pouco, pouca, poucos, poucos. Vários, vária, vários, várias. Tanto, tanta, tantos, tantas. Outro, outra, outros, outras. Quanto, quanta, quantos e quantas. Certo, certa, certos, certas. E o qualquer, que ele não vai variar em gênero, né, só em número, que vai ser qualquer no singular ou quaisquer no plural, podendo se referir tanto para o feminino quanto para o masculino, tá bom? E nós vamos ter os invariáveis, que nunca vão mudar, né? Não vai ficar no feminino, no masculino, nem no plural, só vai ficar no singular. Alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, algo, cada e quem. Tá joia? Então, sempre que aparecer uma dúvida nos pronomes indefinidos, pessoal, procurem a tabelinha que vocês vão se lembrar, tá bom? É só lembrar que o pronome indefinido ele vai se referir a uma terceira pessoa no discurso, só que ela não deixa claro, né? O pronome não deixa claro quem é. Leia a frase a seguir. Nela há um pronome indefinido. Contorne-o e indique usando uma seta o substantivo a que ele se refere. Então, tá lá, muitos herdeiros. Então, muitos é o pronome indefinido, né? E herdeiros é o substantivo a que ele está se referindo. Muitos herdeiros de mineradores bem-sucedidos foram enviados para a Universidade de Coimbra, em Portugal. Nesse caso, o pronome indefinido se refere ao substantivo, dando-lhe sentido vago, né? Muitos herdeiros. Quantos são? A gente não sabe. Então, está dando um sentido vago. Complete a frase usando outro pronome indefinido. Muitos herdeiros de mineradores bem-sucedidos foram enviados à Universidade de Coimbra, em Portugal. Mas, aqui a gente pode usar alguns, poucos, outros, vários, como os pronomes indefinidos aqui, tá? Então, percebam que dá para usar vários aqui nessa lacuna que vai dar certo. Então, alguns acabaram estudando no Brasil, vários acabaram estudando no Brasil, e assim por diante, tá bom? O pronome que você escreveu está substituindo o substantivo herdeiros. Leia o texto a seguir e complete-o usando o pronome indefinido adequado. Então, aqui na lacuna, a gente tem alguns pronomes indefinidos. Muitas, certos, outras, outra, toda, algumas, várias, muitas, alguns. A corrida do ouro, então nós vamos colocar na lacuna de acordo que dê certo, tá bom? Só que pode haver outras possibilidades da que a Pro colocou aqui no gabarito para vocês. A corrida do ouro, o mapa da mina. Por 200 anos, mais do que uma obsessão, o ouro ou a ausência dele fora uma maldição para os portugueses que viviam no Brasil. Em abril de 1500, ao redigir sua carta para o rei Dom Manuel, Pero Vaz de Caminha revela toda a esperança dos descobridores em achar o fulvo metal na Terra Nova. A ilusão continuaria por 2 séculos e levaria muitas vidas antes de se tornar uma espantosa realidade. Embora algumas pepitas tenham sido encontradas no sopé do Pico do Jaraguá, em São Paulo, em 1590, e certos ribeiros do litoral do Paraná revelassem areia aurífera. O fato é que até 1693, nos ribeiros do litoral do Paraná, no Brasil, quase nada se refugia era ouro. Com exceção, é claro, da pedra conhecida como ouro dos tolos, a pirita. Um século e meio mais tarde, Portugal e Brasil pareciam de tal forma enfermos que só um Eldorado poderia salvá-los.
pois ele existia e logo seria encontrado, embora trouxesse consigo outras moléstias. Alguns historiadores acham que os efeitos psicológicos das cartas que Pedro II enviou a 11 sertanias, incentivando-as a ir em busca do ouro, foram imensos, pois não restava a eles outra forma de manter a vida, que não fosse a busca pelo ouro. Não se sabe ao certo qual o primeiro ouro encontrado. Pensa-se que os achados foram simultâneos, pois várias expedições saíram de muitas partes de Minas Gerais. Então, pessoal, vocês percebam que aqui as respostas elas podem ser variadas, tá? Não tem problema. Aqui foi um exemplo de gabarito para vocês. Espero que vocês tenham compreendido o que são os pronomes indefinidos. Eles são tranquilinhos, né? A gente só precisa conhecê-los. E lógico, ao longo dos exercícios a gente vai aprendendo melhor, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da aula. Se ficou alguma dúvida, levem para a live, que a Pro vai ter muito prazer em ajudá-los, tá bom? Um beijão e até mais!